Quero que você feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te glorificamos por esse momento tão especial que o Senhor nos dá. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para celebrar a vitória do Calvário. Nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para glorificar o Cordeiro, para adorar o Cordeiro. Neste culto de celebração da ceia do Senhor, nós viemos aqui, já temos sido tão ministrados pela Tua presença. O Senhor já tem nos falado da mesa, o Senhor já tem nos feito lembrar do Cordeiro através das ministrações até agora, até este momento, das palavras que já foram trazidas. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor complete esta obra gloriosa, este propósito que faz com que o Senhor nos reúna nesta noite, nesse lugar. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o povo é Teu, a palavra é Tua, o propósito é do Senhor. Portanto, ó Pai amado, toda a honra e toda a glória pertencem a Ti. Os nossos corações estão abertos em adoração, em louvor, em reverência e em fome e sede de ouvir a Tua voz, a Tua palavra e receber tudo que Tens preparado para nós. Me coloca o Senhor como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, que nós sempre oramos assim, que eu seja escondido atrás de Ti, que o Senhor apareça, que a glória seja inteiramente do Senhor e a palavra do Senhor flua e alcance cada coração, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir, glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor colocou no meu coração uma palavra, ministrei hoje pela manhã, agora à noite também, e não é por coincidência. Eu sempre costumo dizer que na nossa vida com Deus não existem coincidências, é Jesuscidência. Nós estamos à véspera, ou às vésperas da Páscoa que nós comemoramos, mas para o povo de Israel, em relação à primeira Páscoa, nós estamos exatamente à véspera da Páscoa, porque a Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi comemorada no dia 14 do mês de Abib. Abib, abril. Percebam aí a semelhança. O mês de Abib, ele vai ali dos meados do mês de março a meados do mês de abril. Então, nós estamos nesse mês. E amanhã é dia 14. Hoje nós podemos dizer assim que seria como aquela noite anterior, aquela noite em que Jesus estava lá na ceia com os seus discípulos. E Deus colocou no meu coração para ministrar esta palavra, que eu coloquei o título de A Páscoa do Cordeiro de Deus. A Páscoa do Cordeiro de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, doutor Lucas escreveu, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 7 e depois passarmos para o versículo 14 até o 20. Lucas capítulo 22, versículo 1, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia física ou na sua Bíblia digital, ou aqui no telão está sendo projetado. E diz assim no versículo 1: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Versículo 7: finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Quando chegou a hora, versículo 14, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo,
dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Digam glória a Deus, digam graças a Deus. Hoje pela manhã, quando eu vim já logo cedo para participar da aula do Homem ao Máximo, às 7h30, o nosso líder lá, o Bruno, olhou para mim e falou assim: ué, tá diferente. Eu estava sem óculos, agora à noite estou de óculos. Acredita que procuramos esse óculos em tudo na casa para vir para cá e não encontrava o óculos. Vim sem óculos, preguei sem óculos. Inclusive eu comentei com um dos irmãos, falou: eu estou orando tanto a Deus para Deus me livrar do óculos, para ver que é isso, que Deus já me fez perder o óculos para vir. E acreditam que quando fui saindo daqui, eu tinha trazido uma mochila com alguns livros, com as coisas, e eu tinha colocado o óculos dentro da mochila, o óculos estava lá. Falei: bom, agora à noite eu vou pregar com óculos. Aproveitei para falar isso daí, para dar uma descontraída. Os americanos é que fazem muito isso, né? Quando eles vêm pregar no Brasil, eles contam alguma coisa para as pessoas rirem, para eles já ficarem assim mais à vontade. E eu quero dizer que para mim realmente é uma honra, um prazer muito grande estar aqui ministrando para vocês. Amados, nós fizemos essa leitura, e o primeiro versículo, o versículo 1, nos diz que a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, estava se aproximando. É exatamente aquilo que eu estava falando agora há pouco. Nós estamos no mês de abril, sexta-feira que vem é a comemoração, a festa da Páscoa. A Páscoa no sentido aí do nosso tempo, sentido moderno, que nós vamos falar alguma coisa rapidamente daqui a pouco sobre isso. E exatamente se cumpre aquilo que nós lemos no primeiro versículo dessa leitura. Estava se aproximando a festa da Páscoa. Esse domingo, o último domingo antes da Páscoa, é aquele que as pessoas chamam aí na tradição religiosa de o Domingo de Ramos, ou como está escrito lá no título na Bíblia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquele momento em que Jesus vai entrar em Jerusalém e as pessoas cortam galhos de árvores, de palmeiras, fazem como que um tapete, colocam aquilo no chão, e Jesus montado em um jumentinho, cumprindo a profecia. O profeta dizia: eis, Sião, que o teu rei vem a ti, humilde, montado em um jumentinho, filho, cria de jumenta. Não era essa uma montaria normal, tradicional de um rei. Um rei, nós vemos em alguns relatos na Bíblia, ele certamente usaria um cavalo muito bonito, de uma raça especial. Alguns reis são apresentados na Bíblia usando mulas, mas não um jumento. E o Rei dos Reis, Jesus, ele entra nesse domingo que antecede a Páscoa, ali na cidade de Jerusalém. Ele entra montado em um jumentinho. Eu me lembro muito, ao falar desse dia, desse domingo que antecede a Páscoa, de uma mensagem que eu não me lembro, não recordo ao certo se o ano passado ou se há 2 anos, nós ouvimos a pastora Bruna pregar. Aquela mensagem que foi ali relatando os últimos 7 dias, os últimos dias antes da Páscoa. Uma mensagem realmente memorável. Quantos estavam aqui? Quantos se lembram dessa mensagem? Hoje pela manhã eu perguntei isso também, várias pessoas levantaram as suas mãos, mostrando isso, que se lembravam dessa mensagem. Deus usou a nossa pastora para ir ali passo a passo falando sobre isso, inclusive falando sobre um domingo como este. E na primeira leitura que nós fizemos, fala que a festa da Páscoa estava se aproximando. Mas o que é a festa da Páscoa? O que significa Páscoa? A primeira festa da Páscoa aconteceu lá no dia 14 do mês de Abib. Esse mês é um mês do calendário judaico, que depois passou a se chamar até hoje esse mês, o nome desse mês, Abib, foi
substituído por Nisan, é o nome do mês, desse mês de Abib. No dia 14, portanto, do mês de Abib, ou do mês de Nisan, foi celebrada a Páscoa. Era no dia 14 em que, lá no Egito, depois de 400 anos, na verdade mais de 400 anos, que o povo de Israel estava escravizado, torturado, humilhado, sofrendo terrivelmente, porque o ser humano foi feito para a liberdade. Deus criou o ser humano para a liberdade, mas o povo de Israel, por 4 séculos, tem algum texto da Bíblia que fala 430 anos, foi o tempo real que o povo foi humilhado ali no Egito. Por todo esse tempo, o povo de Israel estava lá, e clamando. Eu imagino que nos últimos anos, eles clamavam, buscavam a Deus, eles choravam diante de Deus, pedindo uma libertação, pedindo uma transformação. E Deus preparou Moisés, é todo aquele contexto que nós que estamos lendo a Bíblia. Esse ano já passamos algum tempo já por essa leitura, nós conhecemos muito bem. Finalmente chega então o momento da libertação, ou seja, da Páscoa. Páscoa significa passagem, porque por 2 situações esta passagem aconteceu. A primeira é que no dia 14, na parte da tarde, cada família deveria pegar um cordeiro, e cordeiro é um carneiro ainda jovem, ou seja, com até 1 ano de idade. O carneiro, ele é chamado de cordeiro. A partir de 1 ano, ele realmente é carneiro, ou seja, já adulto, já é um reprodutor, mas até 1 ano de idade ele é um cordeiro. E cada família do povo de Israel havia recebido uma orientação, um conselho, uma ordem até, que naquele dia 14, eles deveriam, cada família, separar um cordeiro com algumas qualidades, com alguns requisitos, ou seja, tinha que ser cordeiro, ou seja, até 1 ano, totalmente sem mancha, limpo, branquinho, sem defeito algum. E esse cordeiro deveria ser morto, ser sacrificado. O sangue desse cordeiro deveria ser contido dentro de uma vasilha, e eles deveriam pegar uma planta. Essa planta na Bíblia é chamada de isopo. É uma planta assim, que ela as suas folhas como se fossem, é uma planta muito, que sobe pelos muros, mas quando se faz um feixe dela, dá para se usar as suas folhas como se fosse ali não um pincel, mas uma brocha daquelas que se usa para fazer uma pintura mais grosseira nas paredes. E essa planta, esse feixe dessa planta, sendo usado dessa forma, seria ensopado naquele sangue que estava dentro daquela bacia. E a pessoa deveria, cada família, pegar do sangue do cordeiro que havia sido morto e passar nas portas, nos umbrais das portas da entrada da sua casa. Era uma ordem de Deus. O corpo, a carne daquele cordeiro que havia sido morto, cujo sangue havia sido usado para passar nos umbrais da porta, a carne deveria ser assada. A família deveria preparar pães, mas um pão especial, um pão sem fermento, que era chamado na Bíblia de pães asmos, ou pães ázimo, em algumas versões, sem fermento. E ainda, juntamente nessa refeição, eles haveriam de comer ervas amargas, tudo isso com um simbolismo especial. E aí, as famílias fazendo isto, diz a Bíblia que aqueles que obedecessem e cumprissem esta ordem de Deus, eles seriam livres, seriam protegidos contra um acontecimento terrível, extraordinário, que nós podemos chamar realmente de uma tragédia. Ou seja, à meia-noite daquele dia, passaria por toda a terra do Egito como que um anjo da morte, a morte passaria por toda a terra do Egito.
e faria assim como que uma investigação em todas as casas, nas portas de cada casa, e a casa que estivesse marcada com o sangue do Cordeiro, esta casa, a Bíblia fala que Deus passaria por cima dela. Deus se colocaria ali como um escudo, como uma cobertura. A primeira referência à passagem, à Páscoa, está nesse ponto aí, que Deus estaria cobrindo aquela casa, passando por cima, para que a morte não entrasse ali. Mas as casas que não obedecessem a palavra de Deus, que não dessem crédito àquilo que estava sendo anunciado, nessa casa a morte haveria de entrar para atingir o primogênito, ou seja, o filho mais velho. Até mesmo dos animais, todo filho mais velho, todo primogênito da casa que não estivesse marcada com o sangue do Cordeiro haveria de morrer. Inclusive isso aconteceu lá no palácio. O filho do rei do Egito, do faraó, naquela noite morreu. Assim foi a primeira Páscoa. O povo de Israel, aqueles que estavam dentro das suas casas marcadas com o sangue do Cordeiro, deveriam comer a carne assada do cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas. Deveriam comer já com as suas, como se fosse hoje, por exemplo, com as suas mochilas de viagem nas costas, com as suas coisas já preparados para sair, preparados para uma passagem, para saírem do Egito e terem uma passagem do Egito em direção à terra prometida, à terra de Canaã. Há poucos dias nós tivemos várias mensagens aqui falando sobre essas estações, sobre os momentos, sobre os lugares que Deus foi acompanhando o povo de Israel, e nós ouvimos bastante sobre isso. Portanto, a primeira Páscoa, passagem, se refere a isto, ou seja, o povo de Deus sendo tirado lá da escravidão, do sofrimento, da tortura, da injustiça, da amargura, da humilhação, e nesta passagem, nessa Páscoa, sendo levado, iniciando a sua jornada em direção à terra da promessa, à terra da bênção. É isso que significa a Páscoa. Esse é o significado original da Páscoa. A Páscoa, ela tem um sentido muito especial, porque aquela primeira Páscoa, ela apontava para algo que aconteceria no final, lá na frente. Não só tinha significado para aquele povo naquele momento, mas muito mais do que isso, muito mais profundamente do que isto. Aquela passagem, aquela Páscoa, todo aquele acontecimento de libertação apontava para algo que aconteceria muito à frente, em que o Cordeiro de Deus um dia seria sacrificado, entregaria sua vida para libertar as pessoas, para tirar as pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do seu amor. Eu quero dizer que, portanto, há 3 Páscoas que podemos assim chamar. A primeira, a Páscoa dos judeus, que todos os anos, nessa época, eles celebram. E procuram, muitos mais tradicionais procuram fazer exatamente assim, ou seja, da forma como se fazia naquela época. Nós temos a Páscoa dos cristãos, que é aquilo que nós vamos falar nesta noite, a Páscoa do Cordeiro de Deus. Mas nós temos a Páscoa que vivemos, a Páscoa moderna. Inclusive, na Páscoa moderna, o animal não é o cordeiro. Na Páscoa moderna, o animal é o coelho. E eu estava pensando nisso esses dias, até de manhã me esqueci de comentar isso, mas tem uma musiquinha aí muito conhecida, né, que fala da Páscoa, que fala do coelho, que trazes para mim. E eu comecei a pensar, puxa, nós temos que aproveitar um momento como este, usando da sabedoria que Deus nos dá, para proclamar quem é realmente o animal, vamos dizer assim, da Páscoa, quem é realmente o agente da Páscoa, que não é um coelho, mas é o Cordeiro. E nós poderíamos até cantar assim: ó Cordeiro da Páscoa, o que trazes para mim?
Ó Cordeiro da Páscoa, o que trazes para mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Ó Cordeiro da Páscoa, eu sei quem tu és, Senhor Jesus de Nazaré. Senhor Jesus de Nazaré. Obrigado. Sabe que muitas vezes nós ficamos assim, mas o que fazer? Porque não era assim. Não, Paulo disse assim: eu fiz-me de sábio para ganhar os sábios, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz de tudo para ganhar alguns. Todas as oportunidades, todos os acontecimentos, inclusive este maravilhoso da Páscoa, que tem aí os chocolates e tem essas coisas todas, não é? Essas comidas aí típicas dessa Páscoa moderna. A gente não pode mais, é um negócio que quase que é um pecado falar, bacalhau, né? Um negócio, não é? Mas tem essas coisas, quem pode? Mas nós temos que aproveitar esses momentos, todas as oportunidades, para anunciar o Evangelho, para falar sobre o Cordeiro de Deus. Mas no versículo seguinte que nós lemos, versículo 7, fala que esta festa da Páscoa era a ocasião em que o Cordeiro deveria ser morto. É lá no texto de Lucas, que o Cordeiro deveria ser morto na festa da Páscoa. Mas que Cordeiro esse que deveria ser morto? Que Cordeiro era esse? Se a refeição que nós vemos na leitura, que Jesus oferece aos seus discípulos, era pão e vinho, não tem carne de cordeiro. Mas no versículo 7 que nós lemos ali, na nossa leitura, fala que na Páscoa o cordeiro deveria ser morto. Então quem é esse cordeiro? E aí o Espírito Santo me levou aí lá atrás. Quem é o cordeiro? Diz a Bíblia que Abraão, o pai da fé, o patriarca, ele recebe um desafio da parte de Deus. Abraão agora, com 100 anos de idade, ele se torna pai de Isaque. E era uma alegria tão grande para Abraão, para sua esposa Sara, que pelo contexto ali da leitura, nós começamos a imaginar que Abraão só pensava em Isaque, tudo de Abraão era para Isaque, e todas as conversas e a sua direção de vida era tudo para Isaque. E chega uma hora que Deus fala assim: preciso ver se Abraão ainda continua me amando como antes de ele receber Isaque. E Deus fala para Abraão assim, faz um desafio: olha Abraão, pega o teu filho, o Isaque, aquele que você ama. É nessa parte que nós pensamos que o contexto era esse, aquele que você ama, para não deixar dúvida, Isaque, aquele que você ama, e vai lá num monte que eu te mostrarei, e você o oferece em holocausto. Imediatamente Abraão obedeceu. No dia seguinte ele se levanta de madrugada, corta, racha a lenha, chama 2 servos para acompanhá-lo, chama o Isaque, prepara tudo, e eles fazem uma caminhada de alguns dias. E finalmente, quando eles estão chegando, se aproximando no monte que Deus mostrou para Abraão, é aquele monte. Abraão fala para os 2 servos: fiquem aqui e eu e o moço iremos. E quando eles estão subindo o monte, interessante nos detalhes que a Bíblia nos dá, que Abraão levava o facão, que é chamado na Bíblia de cutelo, levava esta ferramenta cortante, perigosa, portanto, e levava o fogo, levava certamente as brasas para acender o fogo lá em cima. E o Isaque levava o feixe de lenha. Nós vemos os detalhes de Deus. Abraão, com os seus 100 anos de idade, talvez não tinha mais forças físicas. Aliás, mais do que 100 anos. 100 anos foi quando Isaque nasceu. Alguns estudiosos dizem que provavelmente nesse acontecimento Isaque já tinha os seus 16 anos. Então Abraão, com os seus 116 anos, mais do que 100 anos, ele não tinha talvez todo o vigor e as forças para subir uma montanha depois já de 3 dias de caminhada, de viagem.
levando um feixe de lenha. Mas ele tinha a habilidade, ele tinha a prudência necessária para levar o instrumento ali cortante, perigoso, as brasas, ou seja, cada um dentro da sua capacidade. E quando eles estão subindo, Isaac olha para o seu pai e faz aquela pergunta que todos nós conhecemos: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas meu pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Se Abraão fosse responder para Isaac no mesmo nível da pergunta do filho, ou seja, no sentido racional, no sentido físico, cordeiro físico, Abraão teria que dizer para o seu filho: meu filho, você é o cordeiro, você será sacrificado lá. Mas pensem comigo, como que Abraão poderia dizer isso para Isaac? Meu filho, você é o cordeiro. E naquele momento, Abraão, que a Bíblia declara que era um profeta, o próprio Deus diz que Abraão era um profeta. Abraão, como profeta, recebe uma revelação, uma direção de Deus, e ele responde para o filho trazendo uma palavra profética. Responde para o filho trazendo um decreto no mundo espiritual. Ele diz para o filho: meu filho, Deus proverá para Ele mesmo, Deus providenciará para Ele mesmo o cordeiro, meu filho. Deus proverá, Jeová Jiré. Esta expressão de Abraão tem sido assim sempre muito usada, e dá para ser usada, tem sempre sido muito usada no sentido de provisão financeira, de provisão material. Mas olha aqui, nós vamos entender que essa resposta, Jeová Jiré, o Senhor proverá, e proverá o cordeiro para Ele mesmo, tem um significado muito mais profundo do que uma provisão material para uma situação específica, ou seja, aquela situação que Abraão e Isaac estavam vivendo. E a Bíblia fala que eles continuaram subindo, Isaac ficou em silêncio. Eu imagino aquele jovem, aquele adolescente ali pensando: o que meu pai quis dizer com isso? Quem sabe no entendimento de Isaac, ouvindo certamente, muitas vezes tendo ouvido os relatos dos milagres, das ações poderosas de Deus, quem sabe o Isaac ficou pensando assim: quando chegarmos lá em cima, Deus vai preparar um cordeiro, vai ter um cordeiro lá. E pensando isso, eu começo a imaginar que talvez o Isaac chegou lá em cima e já começou a olhar para todo lado. Mas ao invés do Isaac ver um animal ali, especialmente de Isaac ver um cordeiro, aconteceu algo impressionante. O Abraão começa a preparar o altar, começa a colocar as pedras, e pega a lenha que o próprio Isaac havia levado, e o Abraão chega agora, se aproxima do seu filho Isaac, e eu repito, provavelmente lá com os seus 16 anos, portanto já um rapaz, tinha força para levar monte acima o feixe de lenha, se aproxima do seu filho. Quem sabe Abraão o abraçou, e Abraão agora amarra o seu filho, e Abraão o coloca sobre o altar, sobre a lenha. Eu fico imaginando essa cena. O Isaac com certeza tinha força física para correr, para fugir dali, para resistir. É um ato como que de instinto. É natural que alguém venha fazer alguma coisa conosco que nós não queremos passar por aquilo, e a gente empurra, a gente sai fora. Não precisa atacar, mas pelo menos é natural que se defenda, que saia. Mas Isaac se entregou. Quem sabe no olhar de Isaac, ele estava pensando: mas meu pai, será que precisa disso? Usando uma expressão que nós vamos entender: meu pai, será que eu preciso beber desse cálice? Mas Isaac se entregou. E aí nós já vamos vendo que há uma conexão com uma história futura. E Abraão coloca ali o seu filho sobre a lenha, sobre o altar.
E quando Abraão pega aquele instrumento que ele havia levado monte acima, ou seja, o facão, o cutelo, para imolar o seu filho, diz a Bíblia que veio uma voz do céu e diz: Abraão, Abraão, não faças isso, não faças mal, porque já provastes que amas a Deus. E aí diz a Bíblia que Abraão levanta os olhos. É interessante que eles estavam em cima do monte, mas mesmo assim a expressão bíblica é que ele levanta os olhos e ele vê um carneiro. Ele não vê um cordeiro, mas ele vê um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Não se encaixa esse detalhamento desse acontecimento. Primeiro que o carneiro já é o animal adulto, forte, que tem pernas fortes para subir montanhas, até mesmo muitas vezes para pular de uma pedra para outra em cima das montanhas. E ele não está, esse animal, segundo o texto, não está preso pelos chifres nas árvores, nos galhos das árvores, mas nos arbustos. Parece que é uma coisa que não se encaixa, vocês estão entendendo? E se o Abraão falou para o Isaac que Deus ia providenciar lá o animal, o cordeiro, por que eles não viram antes? Se eles subiram lá, imaginamos, como eu falei há pouco, o Isaac lá procurando por todo lado, como que eles não viram aquele animal? É porque Deus providenciou naquela hora. Aquele carneiro, preso pelos chifres lá entre os arbustos, representava o cordeiro. Aquele carneiro ali, para ser o substituto de Isaac, representando aquele carneiro para ser o substituto de Isaac, para que Isaac não fosse morto, não fosse sacrificado naquele momento, aquele carneiro servia. Mas a pergunta que fora feita na subida continuava ecoando: onde está o cordeiro? O Isaac pergunta: meu pai, onde está o cordeiro? E o Abraão responde: Deus proverá o cordeiro. Mas o que nós vemos nesse relato da Bíblia é que eles encontraram um carneiro. E a gente fala assim: não, mas tá bom, cordeiro, carneiro, não. A Bíblia não erra. A Bíblia não erra, é inerrante. Os detalhes são perfeitos, a precisão é minuciosa. Então nós entendemos que para aquele momento, para que Isaac não fosse sacrificado, o carneiro servia. Mas a pergunta continuava: onde está o cordeiro? Passa-se o tempo e nós voltamos, chegamos lá na passagem do tempo, naquilo que eu falei agora há pouco, finalmente lá no dia da Páscoa, quando no dia 14 do mês de Abibe, a família iria pegar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, usar o seu sangue para marcar as suas portas, assar a carne do cordeiro e comer ali aquilo que nós podemos chamar de a primeira Páscoa, a primeira refeição da Páscoa. E eu digo, aquele cordeiro sacrificado lá na primeira Páscoa também representava, também simbolizava o Cordeiro de Deus. Para aquela situação em que o primogênito da casa que havia obedecido a ordem e estava marcada com o sangue, o primogênito não morresse, para ser o substituto do primogênito, para que o filho mais velho, não morresse, aquele cordeiro sacrificado no dia 14 de abril servia. Mas a pergunta feita lá na subida do monte, Isaac fazendo para o seu pai: onde está o cordeiro? E a resposta: Deus proverá um cordeiro para ele mesmo. Ou seja, o que Abraão falou é que Deus ia prover o cordeiro de Deus, o cordeiro dele. Então aquele cordeiro lá do dia 14 de abril, do mês de Abibe, que cada família sacrificou,
para substituir a morte, para substituir o primogênito, para que não morresse, ele servia. Mas a pergunta continuava. Vai se passando o tempo, e a Bíblia nos diz, em Êxodo, capítulo 28, versículo 30, que diariamente, num sacrifício da manhã e da tarde, diariamente um cordeiro era sacrificado. A Bíblia nos fala isso, que todos os dias, obrigatoriamente, um cordeiro era sacrificado pela manhã e à tarde. O sacrifício desse cordeiro lá na história do povo de Israel representava a lembrança que eles deveriam ter todos os dias, de que eles dependiam de Deus, e era uma forma deles agirem daquela maneira, para como que, dizendo assim, nós queremos um relacionamento com Deus, ter a presença de Deus conosco. Então, para essa situação, ou seja, para mostrar ao povo diariamente, manter a fé viva desse povo, do povo de Israel, aquele cordeiro que era sacrificado diariamente, de manhã e de tarde, aquele cordeiro servia. Mas a pergunta de Isaac para o seu pai: onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão: Deus proverá o cordeiro para ele. Essa pergunta e essa resposta continuavam. E o tempo vai se passando, outros profetas vão trazendo palavras, revelações, vão acrescentando informações a respeito desse cordeiro, até que finalmente um outro profeta tem a resposta. Chega o tempo de Deus, o tempo marcado por Deus, depois de séculos, depois de muitas gerações. Finalmente, o profeta João Batista, Lucas capítulo 1, versículos 29, 31, 35, 36. O profeta João Batista chega. Ele havia reunido multidões, as pessoas vinham a ele, e ele trazia uma mensagem de arrependimento. Um homem que fora escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe, para preparar o caminho, para preparar os corações das pessoas, para receberem o cordeiro. Esse homem olha-se no meio da multidão que estava ali, preparada, ouvindo a sua palavra, e sendo preparada para ser batizada, o batismo do arrependimento. E no meio daquela multidão, ele aponta para alguém ali no meio. E aí vem a resposta. Aquela pergunta que Isaac fez lá atrás, e que um profeta declarou de uma forma a projetar a resposta para o futuro. Finalmente chega o momento desta resposta ser dada de forma precisa. O profeta João Batista olha no meio da multidão e diz: eis o cordeiro. Vejam o cordeiro está aí, o cordeiro chegou. Olhem o cordeiro, percebam o cordeiro. Quem é esse cordeiro? Esse cordeiro é o Messias, esse cordeiro é o Salvador, esse cordeiro é aquele que, embora ele permanecesse sendo o cordeiro, mas ele chega ao ponto de dizer: eu sou o bom pastor, ou seja, eu sou aquele que veio também, além de ser o cordeiro, eu vim também para cuidar dos cordeiros, para cuidar das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Sabe quem é esse cordeiro? É o bendito cordeiro. Bendito cordeiro. Eu e você, nós o conhecemos, e nós podemos dizer algo para ele nesse momento. Se você conhece, diga algo para ele nesse momento. Bendito seja, aleluia, o cordeiro. Declare isso. Que na cruz por nós padeceu. Aleluia. Bendito, bendito cordeiro. Bendito seja o seu sangue, seja o seu sangue, que por nós ali, que por nós ali Ele verteu. Seis nesse sangue lavados,
salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Nós estamos perante o Cordeiro, esse Cordeiro maravilhoso, o bom pastor. Agora finalmente nós o encontramos no texto que lemos. Ele está lá. Ele é o Cordeiro que deveria ser sacrificado na festa da Páscoa. E a partir do versículo 14 que nós lemos, diz que na Páscoa de Jesus, nos mostra que na Páscoa de Jesus o Cordeiro está à mesa com os seus discípulos. Lá naquela Páscoa, na Páscoa do Cordeiro, naquela véspera da Páscoa, o Cordeiro, Jesus, estava sentado à mesa com seus discípulos exatamente como ele está hoje aqui. A mesa é algo assim tão maravilhoso e que é muito peculiar nosso aqui da Igreja Conviva. Nós gostamos de falar da mesa. Já tivemos mensagens especialmente falando da mesa. E todos os nossos cultos, pelo menos todos os domingos, pela manhã e pela noite, quando recebemos sempre com a mesma alegria, com o mesmo prazer, as pessoas que Jesus, que Deus envia para estar conosco, cultuando, ouvindo a palavra. Ao final desse momento de recepção, alguém sempre diz assim: olha, a salvação é um banquete e tem lugar para você na mesa. A mesa é um lugar de fortalecimento através dos alimentos que são oferecidos sobre ela. A mesa é um lugar de ensinamento. A mesa é um lugar de comunhão. Nós estamos aqui nesta mesa nesta noite, recebendo fortalecimento pelo alimento que já temos recebido e estamos recebendo ensinamentos da palavra de Deus e vivendo esta comunhão. Comunhão porque assim como João Batista apontou no meio daquela multidão, eu também posso apontar aqui no meio e dizer que nós temos essa comunhão com o Cordeiro, porque eu também posso dizer: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro está aqui entre nós. Está dentro de você, que já o confessou como Senhor e Salvador, e Ele está entre nós, Emanuel, Deus conosco. Mas é também a mesa lugar de comunhão uns com os outros, porque nós vemos que na ceia da Páscoa, é um momento, como nós vemos no versículo 15, que está declarado lá, Jesus, o Cordeiro, ele fala: eu desejei muito estar nesta ceia, eu desejei muito esse momento, cear com vocês. Muitas vezes nós temos uma oportunidade tão especial como esta, de louvarmos, de adorarmos, de virmos para a igreja no dia da ceia, aliás todos os cultos, mas de uma forma muito especial, já que o tema é este, no dia da ceia, valorizando, mostrando a nossa gratidão por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E muitas vezes nós fazemos como se fosse uma coisa qualquer, mas olha o que Jesus fala a respeito de se assentar na mesa conosco, de se assentar na mesa com seus discípulos. Eu desejei muito, ou seja, podemos dizer assim, que o nosso Senhor Jesus se agrada, se alegra, tem prazer em estar na mesa conosco. Nós vemos no próximo versículo, versículo 16, que a ceia do Cordeiro tem um alvo profético. A ceia do Cordeiro, ela tem um cumprimento no céu. Olha o que Jesus fala, o Cordeiro diz assim: eu não beberei mais desse cálice, não comerei mais essa ceia com vocês, até que ela se cumpra no reino dos céus. A ceia do Senhor, o banquete do Cordeiro que nós estamos aqui participando, ela nos remete ao passado, como nós até agora meditamos, falamos. Ela nos faz pensar no nosso presente, na nossa realidade aqui. Se nós estamos assentados nessa mesa, é porque nós somos filhos, é porque o Cordeiro pagou o preço, é porque o Cordeiro se deu, e por isso nós temos acesso a todas as bênçãos
que pertencem ao Cordeiro, como está escrito: em Cristo Jesus somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, passado, presente, mas também nos projeta para o futuro, nos dá a viva e firme certeza e esperança que um dia nós nos assentaremos num banquete com Ele lá na eternidade. No versículo seguinte, para chegarmos ao final dessa mensagem, versículo 17, nos fala que o Cordeiro, que Jesus pegou o cálice e entregou aos seus discípulos e disse: compartilhe desse cálice uns com os outros. Esse cálice, o cálice do Cordeiro que nos é oferecido nesse banquete, é o cálice da comunhão. É o cálice que tem tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos, mas é o cálice que não somente nos preenche, nos satisfaz, mas que nós podemos dele compartilhar com os nossos irmãos que estão ao nosso redor, para que eles também sejam saciados e matem a sua sede e sejam supridos nas suas necessidades, assim como nós somos. Mas finalmente, na ceia do Cordeiro de Deus, Ele pega o pão, e quando Ele pega o pão, Ele dá graças. A ação de graças é uma das características de Cristo, de Jesus, e tem que ser uma das características, uma das marcas mais profundas, mais reais da vida daqueles que são marcados pelo sangue do Cordeiro. Nós vemos que Jesus, em momentos importantes do seu ministério, apenas deu graças. Houve aquele momento em que ele tinha 6.000 pessoas, uma grande multidão diante dele, multidão faminta, e só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele dá graças quando ele pega aquele pequeno lanche, dá graças e começa a repartir daquele lanche para as pessoas, e houve ali uma grande multiplicação, ou seja, a ação de graças produz o milagre da multiplicação. Nós vemos um momento em que Jesus estava lá diante do túmulo de Lázaro, seu amigo íntimo particular, que havia sido morto há 4 dias, e conforme o relato, já estava em decomposição, o seu corpo já cheirava mal. Lá na aldeia de Betânia, onde alguns dias, talvez semanas antes, Jesus havia sido expulso de lá. Então Jesus poderia ter orado ao Pai: Pai, ressuscita o Lázaro, porque as irmãs de Lázaro estão dizendo que eu cheguei tarde, que eu não atendi na hora certa o chamado que elas me fizeram. Ressuscita o Lázaro, porque as pessoas aqui estão dizendo que eu era tão amigo dele. Por que eu então não vim para curá-lo antes que ele morresse? Então ressuscita o Lázaro, porque se isso não acontecer, eles vão me matar também. Jesus podia ter feito uma oração assim, vamos dizer, mas sabe qual é a oração que Jesus faz? Pai, graças te dou porque me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas só estou dizendo isso por causa da multidão que me rodeia, para que eles saibam que tu me enviaste. E tendo dito isso, ou seja, tendo dado graças, chamou: Lázaro, vem para fora. E agora nós vemos na ceia, no relato, Jesus dando graças. O que é essa ação de graça de Jesus produziu naquele momento? A ação de graça de Jesus, quando ele pega o pão, justamente naquele momento, horas antes de ser torturado, de ser maltratado, de ser humilhado, de sofrer todas as dores, as mais terríveis dores que um ser humano poderia passar, como estava profetizado a seu respeito, de tomar sobre si todas as dores e enfermidades. Jesus poderia, ao pegar aquele pão, ter falado qualquer outra coisa, mas ele dá graças. A ação de graça de Jesus naquele momento da ceia do Cordeiro de Deus produziu a salvação de toda a humanidade. A ceia do Cordeiro nos é oferecido o pão da graça. Na ceia é oferecido o pão da graça do Cordeiro. Ele fala: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês.
é graça, é favor imerecido. Os discípulos não mereciam, as pessoas do primeiro século não mereciam, as pessoas até hoje, nenhuma delas mereciam, e nós não merecemos, mas o pão da graça do Cordeiro nos é oferecido. E na ceia do Cordeiro, depois de ter feito isso, ele pega o cálice e também dá graças, e ele fala: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, ele fala: porventura o cálice de bênçãos que abençoamos não é a nossa participação no sangue de Cristo? Preste atenção nessa expressão, nossa participação no sangue de Cristo. Cálice de bênçãos. Davi, que era um pastor, no Salmo 23, se colocando como uma ovelha, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos e faz com que o meu cálice transborde. Agora o apóstolo Paulo fala que este cálice é o cálice de bênçãos, ou seja, este cálice da nova aliança contém todas as bênçãos, todo o favor, toda a graça, toda a demonstração da bondade, do amor de Deus para com as pessoas que o recebem. E aí o apóstolo Paulo fala que esse cálice da nova aliança representa a nossa participação no sangue de Cristo. Sabe o que significa isso? Que esse cálice nos torna filhos de Deus. Eu sou filho do meu Pai porque eu tenho participação no sangue dele. Se alguém quer descobrir a filiação ou comprovar realmente que uma pessoa é filho de alguém, tem que pegar uma amostra do DNA, uma amostra do sangue desse homem, do suposto pai e da pessoa que quer comprovar a filiação. E quando se faz o teste, aí se comprova, por exemplo, esse aqui é filho, porque tem participação no sangue desse homem. Quando a Bíblia fala que o cálice de bênçãos que abençoamos é a nossa participação no sangue de Cristo, está declarando assim: nós temos direito a todas as bênçãos desse cálice que transborda, porque nós nos tornamos filhos de Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Eu encerro a minha mensagem nesta noite, primeiramente dizendo assim, que aqueles que já, diante desta palavra, como o profeta Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na mensagem pregada? Então aqueles que já deram crédito a essa palavra, e já abriram o coração para receber a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como seu Senhor e Salvador, portanto já fazem parte da mesa do Senhor como filhos, já desfrutam de todas as gloriosas bênçãos de Deus. Mas esta palavra também nos mostra que aqueles que ainda não fizeram isso, nesta noite estão sendo chamados aqui, na ceia da Páscoa do Cordeiro de Deus, recebendo a oportunidade, recebendo o direito de fazerem parte, de participarem, de serem participantes do sangue do Cordeiro, portanto se tornarem filhos, filhas de Deus, tendo o direito de receber todas essas bênçãos, porque fazer parte da Páscoa, da ceia do Cordeiro de Deus, é aquilo que nos faz, que nos torna felizes. A Páscoa do Cordeiro é a maior manifestação da graça de Deus. E sabe o que esta Páscoa nos faz ser? Nos faz ser convivas felizes. Sabe o que significa conviva? Lógico que
que todos sabem ou que muitos sabem. Palavra Conviva, que é o nome da nossa igreja, significa convidado para um banquete. Olha o que está escrito lá. Eu peço por favor que mais uma vez projetem esse versículo agora. Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9 está escrito: e o anjo me disse: escreva isto, ou seja, torne isto um decreto, torne isso uma escritura sagrada. Felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Quem já é feliz como Conviva, como convidado do banquete do Senhor, levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Todos se coloquem em pé e vamos declarar a nossa felicidade de fazermos parte da mesa do Cordeiro, da Páscoa do Cordeiro de Deus.